hoje nós vamos finalizar o conteúdo da nossa aula de ontem, tá? A gente vai estudar a diálise peritoneal, que é um outro método de diálise, também é muito utilizado, né? Com menos frequência que a hemodiálise, mas também indicado para alguns pacientes. Com a nossa aula de hoje, a gente finaliza o conteúdo teórico da nossa disciplina de nefrologia. E aí eu peço que vocês dediquem, né, o restante do tempo da aula para o estudo da disciplina, para o estudo do material que foi proposto a vocês. Um momento. Né, dediquem aí o tempo de estudo, tá? Para a leitura desse material. Vocês, amanhã eu irei enviar a prova para vocês e eu vou estar recebendo a prova até sexta-feira, tá? Não posso enviar a prova hoje, meninos, porque são normas da instituição, né? Só posso enviar a prova para vocês com 24 horas de antecedência, tá? Então, infelizmente, eu não posso mandar a prova hoje para vocês. Mas vai estar fácil, vocês vão conseguir realizar com tranquilidade. Eu enviei todos os vídeos que estavam pendentes das nossas aulas, tá? Só um momento, gente, que tem gente que não entendeu. Boa noite. Eu peço que vocês copiem essa mensagem que eu acabei de enviar e coloquem o nome de vocês, tá? Aos que estão usando os 3, significam que estão conseguindo acompanhar as aulas ao vivo. Então, coloque o seu nome no tópico de aulas ao vivo. Aqueles alunos que estão conseguindo assistir apenas por aula gravada, coloque na aula gravada. E aqueles que estão acompanhando somente pelas apostilas, coloquem os seus nomes nas apostilas. Então vamos lá, meninos. A diálise peritoneal tem como objetivo a remoção de substâncias tóxicas e de produtos de degradação do organismo, buscando manter um equilíbrio hidroeletrolítico normal, certo? Então, o objetivo da diálise peritoneal é semelhante da hemodiálise, né, que tem como objetivo a remoção dessas substâncias tóxicas. Porém, o método de remoção para essas substâncias, para esses produtos do metabolismo, esse processo de retirada é um processo diferente, tá? Então, aí vale a gente compreender a diferença desse processo, quais as possíveis indicações para a realização de diálise peritoneal. Em geral, meninos, a diálise peritoneal é recomendada para aqueles pacientes que estão em um estado grave de saúde e que não suportam rápidas alterações hidroeletrolíticas e metabólicas. Por exemplo, um paciente que está com quadro de hipotensão severa, né? Aquele paciente que está com uma pressão extremamente baixa. Esse paciente, se ele for realizar uma técnica de hemodiálise, na qual vai ocorrer a retirada de um grande volume de sangue, um grande volume de líquido, esse paciente ele pode vir a ter uma descompensação muito grave. Então, para esses casos, né, de pacientes que estão em estado mais grave de saúde, podem vir a ser indicados um processo de diálise peritoneal. Alguns outros pacientes também, como pacientes diabéticos, com doenças cardiovasculares, pacientes idosos, tá? São pacientes que são de alto risco e podem ser candidatos à realização da diálise peritoneal. Alguns casos também para o tratamento, por exemplo, da hipertensão, da insuficiência cardíaca e do edema pulmonar. A gente viu na nossa aula de ontem que a hemodiálise ela faz uso de um filtro, certo? Que nós chamamos de dialisador. No caso, na diálise peritoneal, nós não vamos ter o dialisador. Quem vai fazer esse processo de filtração é a própria membrana
peritoneal. Mas primeiro vamos entender aqui o que é o peritônio, né? Aqui nós temos a representação da nossa pele, do tecido subcutâneo, do músculo e aqui embaixo nós temos o peritônio, certo? O peritônio, ele é uma camada de gordura que reverte os nossos órgãos intestinais, com o objetivo principal de proteção. Então, no caso da diálise peritoneal, quem vai realizar esse processo de filtração é essa membrana peritoneal, tá? Ela vai atuar como uma membrana semipermeável, semelhante ao dialisador que a gente viu na nossa aula passada. O que é feito, né? Como que isso é feito? É introduzido líquido nessa cavidade abdominal, tá? Através de um catéter abdominal. Então, como a gente pode observar aqui, né, introduzido um líquido, que nós chamamos de líquido dialisado. Esse líquido ele vai ficar dentro da camada peritoneal e vai favorecer esse processo de filtração, de liberação de ureia, de creatinina e de outros produtos do metabolismo, eletrólitos, excesso de líquido, tá? Através dessa filtração da camada peritoneal. Porém, meninos, esse processo, né, de DP, de diálise peritoneal, ele leva um longo período de tempo, pode variar aí de 36 a 48 horas, para atingir um processo que a hemodiálise ela realiza em 6 a 8 horas. Então, os resultados de uma hemodiálise são bem mais rápidos. Só que muitos pacientes, eles não suportam essa mudança muito brusca, né, de equilíbrio, de perda de líquido, de perda sanguínea, tá? Então, muitos pacientes não suportam essa rapidez de trocas, de filtração. Por isso, para muitos casos, né, podem ser indicados um processo de diálise peritoneal. Então, aqui a gente tem uma imagem representando, né? Esse daqui é o líquido dialisado, tá, meninos? Esse líquido, então, ele é infundido na camada do peritônio, aqui como a gente pode observar, certo? Esse líquido, ele permanece por um certo período de tempo, a gente vai observar quais são as etapas, tá? Esse líquido, ele permanece aqui na camada peritoneal por um certo período de tempo, e depois ela retorna e ela vai ser drenada, tá? Nesse frasco de coleta estéril. Como é feito, então, esse procedimento? A escolha, meninos, para uma diálise peritoneal é um processo realizado pelo paciente, pela família e pelo médico, tá? Assim como a hemodiálise, a gente conversou ontem, né, que a hemodiálise, ela também é um processo de Uma visão de fato, como é que é, o que eles fazem, de funcionário que não sabe. A hemodiálise, meninos, a gente viu também na nossa aula de ontem que também é um processo de escolha, certo? Uma conversa, um diálogo realizado entre o paciente, a família e o médico. Porque tratam-se de procedimentos, né, na qual o paciente vai estar muito vulnerável, ele vai precisar do apoio familiar, né? Então, essa decisão ela precisa ser tomada e conversada por esses três, sendo que o paciente ele precisa conhecer a respeito das técnicas a serem utilizadas, né? Boa noite, Kemerson, seja bem-vindo. Então, ele precisa, né, o paciente ele precisa conhecer essas técnicas a serem realizadas, quais são as suas opções, quais são as suas possíveis complicações. Então, o paciente ele precisa ter conhecimento a respeito desses procedimentos. Preparo do paciente. Em primeiro lugar, o paciente ele precisa estar em um bom estado físico e psicológico. O paciente, para ele realizar uma diálise peritoneal, ele precisa estar confiante, precisa conhecer o processo e precisa estar bem fisicamente e psicologicamente. Nós podemos auxiliar durante esse processo de preparo através da explicação do procedimento, né? Então, a gente precisa explicar o procedimento, como o procedimento será realizado, né? Para que o paciente venha se acalmar, para que o paciente venha a ter confiança em você, confiança no seu trabalho.
aferição de sinais vitais, para você saber como está o estado físico do seu paciente, o peso, né, o controle do peso, para saber se o paciente está retendo líquido ou não, se a técnica está sendo viável ou não, e os níveis séricos de eletrólitos basais, né? Então, a gente viu que um paciente renal, ele vai ter muita alteração de eletrólitos na corrente sanguínea, como, por exemplo, o aumento de potássio, né, na corrente sanguínea. Então, por conta disso, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, esses níveis de eletrólitos para que nós possamos ter um conhecimento a respeito da condição fisiológica do indivíduo que está sendo tratado. Nós precisamos orientar o paciente quanto à necessidade de esvaziar a bexiga e o intestino, porque essa técnica, como vocês puderam observar naquela imagem, vai ter uma perfuração abdominal, certo? Vai ser inserido um catéter na região do abdômen, a gente vai ver melhor sobre o catéter daqui a pouquinho. Mas esse catéter vai ser inserido na região do abdômen. Então, o risco de perfuração de outros órgãos é muito grande. Por isso, a necessidade de pedir, de orientar o paciente quanto à importância do esvaziamento da bexiga e do intestino para evitar a perfuração desses órgãos em uma possível infecção, né? A gente já conversou a respeito disso, mas o intestino é um órgão altamente contaminado, né? Então, o intestino sendo um órgão altamente contaminado, ele pode vir a ter um processo de infecção na camada do peritônio, que nós chamamos de peritonite. É uma complicação a esse tipo de diálise que pode trazer drásticas consequências à vida do paciente. Então, por isso a importância, né, do esvaziamento da bexiga e esvaziamento do intestino. Esse catéter peritoneal, ele pode ser inserido tanto na radiologia intervencionista, no centro cirúrgico ou na cabeceira do paciente, sendo que independente do local onde esse procedimento vai ser realizado, é importante que ele venha a ser feito em um ambiente, uma técnica totalmente asséptica, tá? Então, a inserção de um catéter peritoneal é um procedimento asséptico, é um procedimento que não pode ter infecção, tá? É um procedimento livre de infecção. Porque o peritônio, ele é um tecido estéril. Então, se ele é um tecido estéril, ele não tem presença de micro-organismos. E se você vier a fazer um procedimento contaminado, você vai estar levando micro-organismos para dentro daquela cavidade, tá? O local onde ele vai ser realizado, se vai ser no centro cirúrgico, se vai ser no leito, vai depender muito da situação, tá? Da situação do paciente, da necessidade, e isso tudo será explicado ao paciente e à sua família. Em relação ao preparo do equipamento, nós também vamos auxiliar, tá? Durante a realização desse processo. Então, nós também vamos auxiliar durante a realização desse processo, né, de montagem de equipamento, de preparação, tá? Preparar o dialisado. Esse dialisado, ele possui algumas concentrações, e essas concentrações, elas vão depender da necessidade do paciente e da prescrição médica. Então, é o médico que prescreve o líquido dialisado, tá bom? E também os medicamentos que podem ser adicionados. Por quê? Né? Esses medicamentos, eles podem ser administrados na própria cavidade abdominal, tá? Então, se o paciente precisa fazer uso de um antibiótico, por exemplo, esse antibiótico pode ser administrado na camada peritoneal. Pode ser administrado também heparina. Pode ser administrado também a heparina, tá, meninos? Qual o objetivo da heparina? A heparina, ela é um anticoagulante, então o objetivo da heparina é justamente inibir a formação de coágulo, esse coágulo que pode vir a impedir, interromper o fluxo, tá, do líquido, pode levar a uma possível embolia, então por isso a importância do uso de heparina, mas também é uma prescrição médica. O cloreto de potássio, ele também pode ser prescrito e administrado por esse catéter,
né? Mas a prescrição de potássio, ela vai depender do nível de potássio que o paciente tem na corrente sanguínea. Então, se o paciente estiver com um número abaixo, né, um número baixo de potássio na corrente sanguínea, o médico pode vir a prescrever, tá, esse fármaco. Podem ser adicionados também antibióticos, né, no caso se o paciente tem um quadro de peritonite. O que significa peritonite? Ali a gente viu no começo da nossa aula, né, a camada do peritônio, que é uma camada de gordura que reveste nossos órgãos intestinais. E o que significa a peritonite? Peritonite é uma inflamação dessa membrana, tá? Essa inflamação, ela pode vir a ser causada por uma infecção. Se for por uma infecção, o paciente ele precisa receber como tratamento o uso de alguns antibióticos. E esses antibióticos, eles podem ser administrados na via endovenosa ou através do catéter peritoneal. Se o paciente for diabético, ele vai precisar fazer uso de insulina regular, tá? Para manter os níveis adequados de glicose na corrente sanguínea. E aqui, mais uma vez, né, reforçando que, meninos, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são técnicas assépticas, tá? Lembrem lá da nossa aula de biossegurança, o que são técnicas assépticas. São técnicas livres de contaminação, né? Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são técnicas assépticas, onde não pode ocorrer a contaminação por micro-organismos, porque um quadro de infecção para um paciente renal é uma situação bem delicada que precisa de tratamento e acompanhamento. O líquido dialisado, meninos, aquele líquido, né, que a gente observou aqui nessa imagem, deixa eu voltar aqui para vocês. Esse líquido que vai ser infundido no paciente, ele precisa estar aquecido à temperatura corporal, tá? Porque se esse líquido ele estiver frio, vai causar uma dor muito intensa na região abdominal do paciente e também os vasos sanguíneos não serão dilatados. Por isso a importância desse líquido estar aquecido. Outra coisa, né? Para realizar o aquecimento desse líquido, não pode ser feito em calor úmido, tá? O aquecimento tem que ser em calor seco. Pode utilizar, por exemplo, uma estufa. Por quê, galerinha? Porque o calor úmido ele pode vir a causar uma possível contaminação desse material, tá? Então, por isso a importância de realizar esse processo de aquecimento através do uso do calor seco. Como a gente também já viu na nossa disciplina de biossegurança, né? Um exemplo de calor seco seria a estufa. Então, vamos entender, né, aqui na inserção do catéter, como que acontece esse processo de diálise peritoneal, quais são as suas fases. Primeiro, nós precisamos da inserção de um catéter. Para o paciente realizar a diálise peritoneal, ele precisa de um catéter peritoneal. Esse catéter ele pode ser inserido no centro cirúrgico, no serviço de radiologia ou ao leito do paciente, né? O mais indicado, claro, seria a realização em um centro cirúrgico, por se tratar com o objetivo de reduzir o risco de contaminação. Mas tratam-se de técnicas que podem ser realizadas nos 3 locais, tá? Claro que depende do profissional, né, que está realizando, ele tem que obedecer às técnicas assépticas, tem que reduzir o risco de contaminação, certo? Esse catéter, ele possui 3 partes, tá, meninos? Uma parte aqui a gente está observando, tá? A cavidade peritoneal, como a gente pode observar, né? Essa camada peritoneal, ela é uma camada de gordura, tá? Para os meninos que chegaram depois. Ela é uma camada de gordura que reveste os nossos órgãos internos, tá? É o que nós chamamos de peritônio. A diálise peritoneal, ela vai ser realizada aqui nessa cavidade, certo? Aqui, vocês podem observar o catéter peritoneal, tá? Esse catéter peritoneal, ele vai ter 3
partes. Essa mais interna a gente vai chamar da parte peritoneal, né, porque ela vai estar em contato com a camada peritoneal. Nós temos a parte subcutânea, porque ela está aqui na região do tecido subcutâneo, e a parte externa, né, essa parte externa que vai ter contato com o dialisado, certo? Para unir, né, essas três partes do catéter, nós temos o que nós chamamos de cuff, tá? Esse cuff, eles são uma extremidade do catéter com o objetivo de manter ele na posição correta. Então, se esse catéter ele não possuísse o cuff, o que iria acontecer, né? Esse catéter ele iria se deslocar. Então, possivelmente iria trazer complicações bem graves aí para esse paciente. Como que acontece, gente? É o processo de diálise, né? A gente tem são 3 fases, tá? Nós temos a fase de infusão, a fase de permanência e a fase de drenagem. Então, vamos entender aqui nessa imagem quais são essas fases. Aqui a gente tem a representação do catéter, correto? E aqui nós temos o dialisado peritoneal, né? O líquido do dialisado. Esse líquido ele vai ter algumas concentrações que serão prescritas pelo médico, podem ter alguns medicamentos também para serem infundidos no paciente, tá? Então, a concentração e a composição desse líquido dialisado vai depender, e o volume, tá? O volume também pode ser diferente, vai depender da prescrição médica, correto? Então, o primeiro passo vai ser infundir esse líquido para a camada peritoneal. Então, como a gente consegue observar aqui, ó, o líquido fica presente aqui nessa camada peritoneal. Vocês estão vendo? E aí, o que vai acontecer, né? O peritônio, ele vai realizar o processo de filtração. Como seria isso? Os produtos de metabolismo, o líquido em excesso, eles vão sair do corpo do paciente e vão ficar presentes aqui no líquido que encontra-se na cavidade peritoneal, tá? Através de alguns processos de difusão, de osmose, né? Então, esse líquido e esses metabólitos que estão presentes no corpo vão se deslocar para a camada peritoneal. Para que isso aconteça, esse líquido ele tem que permanecer por alguns minutos aqui na cavidade abdominal do paciente, tá? Então, você infunde o líquido, esse líquido permanece por um certo período, esse período ele também pode ser variável e vai ser uma prescrição médica, tá? E aí, esse líquido ele vai permanecer aqui na cavidade abdominal do paciente por algum tempo. Depois que ele estiver aqui presente, ele retorna, meninos, para o tubo coletor, tá? Então, essa fase aqui que a gente consegue observar é dependendo da gravidade. Não sei se vocês conseguem observar. Primeiro a gente tem aqui o frasco do dialisado, né, que ele está para cima. Quando esse frasco ele encontra-se deslocado para cima, a força da gravidade faz com que o líquido entre na cavidade abdominal. Então, a gente vai infundir todo esse líquido vai permanecer aqui na cavidade abdominal por um tempo, né, para que ocorra essa difusão, tá, de líquido em excesso, de metabolismo, e depois, né, a gente vai deslocar esse frasco contra a gravidade. Vejam, né, que a gente mudou aqui a posição da bolsa, a bolsa ficou de cabeça para baixo, né, então essa posição faz com que o líquido ele se desloque da cavidade abdominal para o tubo coletor, tá? Então, esse método de diálise, ele não é um método difícil, é um método mais simples do que a hemodiálise, tá? Mas é um processo muito demorado. E aí, esse ciclo, ele precisa ser repetido, tá? Então, retirou, infunde mais, permaneceu, retira, infunde outro, tá? Isso é um processo cíclico. Então, essas 3 fases da diálise, elas vão acontecendo simultaneamente em forma cíclica até que o líquido total infundido seja retirado. Então, aqui em relação né, ao líquido, a tempos, o que acontece? Pode-se infundir
cerca de 2 a 3 litros em cerca de 5 a 10 minutos, tá? 2 a 3 líquidos do líquido do dialisado, certo? E levando um período com cerca de 5 a 10 minutos. Depois nós temos o tempo de permanência, então esse líquido ele vai permanecer na cavidade abdominal por um certo período de tempo, onde vai ocorrer a troca de soluções, né, que a gente conversou, como por exemplo a saída de ureia, saída de creatinina, né, para esse líquido e depois a drenagem do dialisado, tá? Essa drenagem ela termina habitualmente em 10 a 20 minutos e depois desse período inicia-se novamente a infusão. O número de ciclos ou trocas, né, a serem realizados, a sua frequência, são uma prescrição médica, né? E essa prescrição médica, ela vai depender dos valores laboratoriais dos pacientes, tá? Então, depende da concentração de ureia, da concentração de creatinina na corrente sanguínea, os sintomas urêmicos do paciente, e aí, conforme essas características, né, o médico vai lá e prescreve, tá, o número de ciclos ou trocas. Dentre as complicações, meninos, nós temos a peritonite, né, que eu já comentei um pouquinho com vocês, que é um processo de inflamação do peritônio. O paciente ele vai sentir uma dor abdominal intensa, né, e essa infecção do peritônio, ela pode acontecer devido à manipulação incorreta do catéter, né, devido à contaminação do material, enfim. O paciente, então, ele vai precisar fazer uso de alguns antibióticos para o tratamento dessa infecção. Esses antibióticos, eles podem ser administrados por via intravenosa, tá? Ou por via intraperitoneal, independe. Ele vai receber esse tratamento por um período de 10 a 14 dias. A dose, a concentração, o antibiótico de escolha devem ser muito bem pensados, né? Porque a gente está falando de um paciente renal. Então, a gente viu nas nossas aulas que um paciente renal, ele precisa ter a sua dose bem calculada, né? Para não causar toxicidade no paciente. Então, esse cálculo, ele tem que ser muito bem realizado e acompanhado, tá? Deu para entender, meninos, a diálise peritoneal? Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, façam, tá? Uma outra complicação, meninos, pode ser o extravasamento, tá? No extravasamento, a gente vai ter uma passagem, né, do líquido para um local inapropriado. Então, para evitar esse extravasamento de líquidos, o ideal é utilizar inicialmente um pequeno volume, como por exemplo 500 ml de volume de dialisado, e aumentar esse volume gradativamente, sendo o valor de volume máximo de 2.000 a 3.000 ml, né? A questão da posição do catéter também é muito importante, né? O catéter ele tem que estar bem posicionado para que a drenagem, a infusão desse líquido aconteça no local adequado. Por isso a importância dos cuffs, né, que a gente comentou. Esses cuffs que são aquelas estruturas que vão permanecer, vão manter o catéter no local adequado, tá? Uma outra consequência, né, que a gente pode ter, uma outra complicação, são casos de sangramento, tá? Esse sangramento ele pode acontecer devido a alguma lesão, devido à inserção do catéter, algum caso de traumas, tá? Ao uso, né, de heparina em excesso, podem vir a causar esses quadros de sangramento no paciente também. E a gente vai perceber, né, esse sangramento no líquido que for drenado, tá? A gente consegue perceber a presença de sangue naquele líquido que for drenado, que estiver presente na drenagem. Dentre as complicações a longo prazo, a gente também já discutiu nas nossas aulas passadas, mas nós podemos ter a hipertrigliceridemia, que é quando a gente tem um aumento dos triglicerídeos na corrente sanguínea. Trata-se de uma complicação presente também na hemodiálise, né? O paciente ele pode vir a ter esse aumento de triglicerídeos. E a gente sabe, né, que
triglicerídeos em excesso são alto risco para doenças cardiovasculares. Então, o paciente ele tem que fazer uso de medicamentos para controlar a pressão, para proteger o coração, certo? Porque são pacientes de alto risco para ter, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Como outras complicações, nós podemos ter também hérnia abdominal, tá, meninos? Essa hérnia abdominal hemorroida, hérnia de hiato, elas podem ser causadas devido à dilatação, né, o aumento da pressão intraabdominal, né, que podem levar aí a esses quadros de hérnia, tá? Além disso, podem ocorrer também dor lombar e anorexia, porque o paciente ele vai ter uma alteração alimentar, né, ele não vai conseguir se alimentar da forma na qual ele estava acostumado, então isso pode levar a quadros aí de anorexia. Agora eu quero apresentar aqui para vocês os principais pontos da nossa aula, né, que eu considero. Tá, eu tô apresentando aqui, mostrando para vocês os pontos principais. Porque assim, meninos, vocês precisam conhecer, né, as técnicas de diálise, hemodiálise e diálise peritoneal. Existem várias outras técnicas de diálise também, tá? Como a terapia de substituição renal contínua, mas essas técnicas a gente não acompanha com frequência. Então, vocês vão ter contato principalmente com a hemodiálise e a diálise peritoneal. Vocês precisam conhecer, vocês precisam saber sua importância, sua diferença, mas assuntos específicos, como por exemplo, como ligar um paciente a uma máquina de hemodiálise. Isso você aprende em cursos específicos, né? Em cursos de formação, para você que vai trabalhar especificamente na área, tá? Aos demais profissionais, não, eles precisam conhecer as técnicas, precisam saber principalmente quais são os cuidados de enfermagem, quais são as suas possíveis complicações, mas pontos específicos de como eu disse, ligar um paciente, né? Isso já são assuntos, né, para cursos específicos da área, tá? Como cuidados de enfermagem, nós temos como tópico o atendimento às necessidades psicossociais. Vejam que eu destaquei esse tópico em todas as nossas aulas, como cuidados de enfermagem, eu destaquei, né, a importância desse cuidado, desse acompanhamento psicossocial. Porque, gente, um paciente renal, um paciente que está fazendo diálise, ele tem um alto risco para transtornos, tá? Transtornos como ansiedade, depressão. Então, por isso a importância desse acompanhamento de enfermagem em relação às suas necessidades psicossociais, tá? Esse acompanhamento psicológico, ele não é de responsabilidade somente do psicólogo, tá? Ele é de responsabilidade de toda a equipe. Então, por isso que vocês precisam prestar esse cuidado e esse atendimento. Um paciente que está realizando diálise peritoneal, ele pode apresentar situações como alteração da imagem corporal, né, devido à presença do catéter, a presença da bolsa. Ele pode se sentir gordo, né, devido à dilatação abdominal. Então, todas essas alterações corporais, elas podem, né, levar o paciente a um quadro, por exemplo, de depressão. Então, por isso a importância de acompanhar, né, essa situação, enfim. Uma outra situação que o paciente também pode exibir são alterações dos padrões de sexualidade e disfunção sexual, tá? Tanto ligados a fatores hormonais, mas principalmente, meninos, ligados à questão psicológica, né? Então, o lado psicológico do paciente, ele vai interferir muito, né, na função sexual, no padrão sexual do paciente, o paciente se sente satisfeito, né, tem medo, muitas vezes o paciente tem medo, né, de causar um deslocamento do catéter, enfim. Tem também a questão da motivação, né, como a gente comentou, ele vai estar se sentindo inferior devido à sua aparência física, e todas essas condições elas podem levar a essa alteração no padrão sexual, né? E uma alteração no padrão sexual
também pode levar a um transtorno psicológico, tá? Então, um paciente que tem alteração no padrão sexual, na prática sexual, uma disfunção sexual, ele também vai estar caminhando para um quadro de transtorno psicológico. Então, por isso, a necessidade de você acompanhar, de você conversar, né? E para que você venha a saber de tudo isso, né? Você tem que ter conversa, você tem que ter diálogo, o paciente tem que ter vínculo com você, o paciente tem que confiar em você, tá? Então, todas essas situações, elas são muito importantes. Em relação ao cuidado, né, ao autocuidado, a gente também vem falando muito sobre isso, porque o autocuidado, ele é essencial. Um paciente que está realizando diálise, meninos, ele vai ser encaminhado, né, muito provavelmente, assim que estável, ao cuidado domiciliar. O paciente, a gente já viu, né, que uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência renal terminal, são doenças que não têm cura. O paciente vai precisar fazer diálise para o resto da sua vida. E ele não vai ficar o resto da sua vida internado, né? Ele vai ser encaminhado ao lar. E vai receber esses cuidados em casa. Então, por isso a importância do paciente ter conhecimento, né, a respeito das técnicas que ele está realizando, a respeito dos sinais de complicação, por exemplo, né? Então, um paciente que está fazendo diálise peritoneal, ele tem que saber, se ele vier a sentir uma dor abdominal, ele precisa procurar o médico, porque uma dor abdominal pode indicar uma peritonite. Então, são informações que o paciente precisa ter para poder cuidar de si, né? Assim como também os seus familiares, as pessoas do seu círculo de convivência, também precisam saber para auxiliar o paciente, né, diante desses cuidados. Educação quanto à alimentação, a ingesta hídrica, todas essas informações, elas também são importantes, tá? O paciente, ele só recebe alta, né, o paciente, ele só recebe alta depois que ele tem, né, consciência a respeito do seu cuidado, a respeito das práticas de cuidado, enfim. A diálise peritoneal, meninos, ela vai ter uma diferença, né, em relação à hemodiálise. A gente viu que a alimentação de um paciente que está realizando hemodiálise tem que ser uma dieta de baixo nível de proteína, certo? Porém, um paciente que está fazendo diálise peritoneal, ele perde muita proteína através do procedimento. Então, como ele perde muita proteína, ele deve ter um consumo de uma dieta hiperproteica, uma dieta de muita proteína. Então, tá aí a diferença, né, entre as duas em relação à alimentação. Tem que ser uma dieta equilibrada, né, uma dieta constituída por fibras, por exemplo, porque o consumo de fibras vai ajudar a evitar a constipação intestinal, né? E um paciente com constipação intestinal, ele pode ter o deslocamento de líquido para a região abdominal, enfim. Muitos pacientes, eles ganham peso, tá? Dentro de um mês após o início da diálise peritoneal, então ele pode ser orientado a limitar, né, o consumo de carboidratos para evitar também esse ganho de peso excessivo. E um paciente, ele não vai ter necessidade de restrição de potássio, de restrição de sódio e de líquidos, tá? Então, a dieta de um paciente que está fazendo diálise peritoneal é principalmente através do consumo aumentado de proteínas, tá? Porque como ele tem, né, essa perda de proteínas através da diálise peritoneal, a sua alimentação, ela precisa estar relacionada principalmente com esse consumo aumentado de proteína. Então, são informações, né, que o paciente precisa ter. Aqui, essa tabela, que eu vou pedir para que vocês leiam, tem outras instruções, como, por exemplo, discutir sobre informações básicas da função renal normal, então explicar, né, ao paciente e ao cuidador, né, a gente está vendo aqui paciente e cuidador, como que o rim funciona, a respeito da doença que ele tem, a respeito da diálise peritoneal, quais são os cuidados que ele precisa ter com o catéter,
como que faz para medir sinais vitais e peso, balanço hídrico, princípios de técnicas assépticas, restrições nutricionais, medicamentos, planos de cuidado, ações em casos de emergência. Isso aqui é muito importante, né? Então, o paciente ele precisa saber quais são as suas possíveis ações que ele precisa ter, né, em casos de emergência, por exemplo. Então, aqui eu peço até que vocês leiam com mais calma esses tópicos, tá? Onde ele demonstra quais são as orientações que nós precisamos passar ao nosso paciente antes dele receber alta, tá, meninos? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deu para entender? Ficou claro? Meninos, então vamos combinar assim, tá? Agora vocês vão fazer a leitura do material de vocês. Vocês vão estudar para a prova hoje e amanhã. E amanhã eu envio a prova para vocês. Vou tentar enviar a prova o mais cedo possível, tá? Mas provavelmente eu vou enviar umas 2 horas da tarde. E aí vocês possuem até o final da sexta-feira, até as 10 horas da sexta, para me enviar o gabarito da prova, tá? Como que vai ser enviado esse gabarito? Vocês podem só copiar no caderno de vocês, identifiquem nome, turma e coloquem as respostas no caderno, tiram foto e me mandam, tá? A prova vai valer 10 pontos. As atividades que eu passei são atividades de ponto extra, tá? Que valem 2 pontos para ajudar vocês na nota, tá? São todas atividades de ponto extra, certo? Para ajudar aí os alunos, principalmente os alunos que não atingirem a média, tá? A prova vai estar tranquila, toda embasada no material, nas nossas aulas, tá? E aí dediquem esse tempo, né, para estudar, para fazer leitura do material e para retirarem dúvidas, meninos, porque depois que eu enviar a prova para vocês, eu não posso mais tirar dúvida do conteúdo. É uma prova como todas as outras, tá? Então, nem adianta mandar, professora, tá certo, professora, tem que mudar alguma coisa? Não posso dizer, tá? É uma prova como todas as outras. Então, dediquem esse tempo, né, para estudar, para tirar dúvida, perguntar, tá? Porque quando eu enviar a prova, não posso mais saber nem meu nome, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, tá? Vou enviar aqui a página. Vou mandar, tá, Paula, as páginas do livro, tá? Vou mandar agora. E aí vocês façam essa leitura de todo o material. Hoje passei o dia trabalhando nisso, mas eu consegui enviar todas as aulas para vocês. Vai ficar pendente só a aula de hoje, e a aula de hoje eu já consigo enviar amanhã também, tá? Vocês possam assistir. E aí eu peço que vocês respondam aquela lista que eu mandei no grupo, tá? Quem tá conseguindo assistir as aulas ao vivo, quem só consegue assistir as aulas gravadas e quem tá estudando pelas apostilas. Combinado? Boa noite a todos e amanhã a gente conversa melhor, tá? Amanhã à noite não tem aula, tá, meninos? Amanhã à noite para vocês realizarem a prova de vocês. Boa noite, até mais.